Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, a última semana do ano, nosso último programa ao vivo e, como você já está acostumado, a nossa festa da firma, momento que a gente reflete do que foi o ano, conversa sobre os planos futuros e, claro, divide com você as alegrias e as tristezas, os aprendizados, vai, porque não é tanta tristeza assim, dessa temporada. Aqui comigo, claro, Álvaro Pacheco, o patrão, grande Álvaro, muito bem-vindo. Bom, vou colocar o Nicolas antes de você falar também, porque hoje somos nós três aqui gravando, mas mais um ano que se encerra, Álvaro. Então, e uma festa da firma às 7 horas da manhã. Nós estamos, para quem diz que a gente é muito coxinha, estamos aqui, ó, café da manhã, 7 da manhã, festa da firma, e não é de virado da balada, que a gente acabou de chegar e estamos aqui gravando, é o dia Já começando. treinei hoje, Nem hein? pedal, né? Nem pedal, nem Boa! pedal, né? A festa da firma também rolou um pedal em horários 7 da Sim. manhã, pode ser um bom treino. Aliás, falando de É. festa da firma pedal, eu fui testemunha, Nicolas, de que teve uma subida razoavelmente dura e que o Leandro chegou na frente e ficou te esperando lá em cima. Como é que foi isso? Chain, A vida de Chain gregário Gate. não é fácil, Álvaro. A vida de gregário não é fácil. Como você vê, você trabalha, empurra, vai, volta, espera, e depois quem sai na foto é o líder, o Não, foi campeão. muito. Então, assim Registre-se funciona. aqui. Trabalha e fica As feliz. fotos, as fotos viralizaram, né? A gente brincou muito com esse momento, foi um grande encontro. Para mim foi uma grande experiência, porque fazia muito tempo que eu não andava com a bike acústica, né? Tava andando com a Creo, nas poucas oportunidades que eu estava pedalando. Foi uma experiência muito legal e de grande camaradagem sua, do Daniel, até do próprio Zigiati, ali naqueles Alpes de Alphaville, nos Pirineus de Alphaville ali, a cada subida o motor ia Subidas fundindo, vocês deram intermináveis, né, Leandro? mas foi uma baita experiência, fiquei muito feliz. Claro, percebi que ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muito que recuperar aí do tempo perdido. Agora, Tocando outro Nicolas, assunto, é, acho que é importante, Leandro, aqui no começo, já que a gente está comemorando, agradecer. E apesar de não ser Réveillon ainda, mas os nossos patrocinadores, especificamente a Session e a Mombora, que fizeram contratos longos com a gente, os outros patrocinadores que estiveram com a gente durante o ano. Esse ano teve uma coisa marcante que a gente passou a contar com dois conselheiros, que é o Rafael Coimbra e o Rafael Zigiati, que estavam com a gente lá no pedal de sócio. O sócio honorário, que é o Daniel Ferreira, nosso fotógrafo oficial da Gregário, e o Hudson, Lamucci, Adriana. Então, assim, esse é o time Gregário, começando pelos patrocinadores que viabilizam que o programa siga existindo, e levando para você, ouvinte, os nossos conselheiros agora que nos ajudam a pensar e planejar do tamanho da nossa perna, e a nossa equipe aqui. Então, somamos 9 pessoas resilientes, num ano que a gente tem a notícia triste que a GCN está puxando freio, de que vários veículos de comunicação do ciclismo estão passando grandes dificuldades, e a gente indo para o nosso quarto ano, com juízo, com tamanho, mas honrado por ter a confiança do ouvinte e dos anunciantes que estão viabilizando que a gente siga existindo. um ano que a gente pode até entrar um pouco mais nisso, né, Auro? Um ano muito difícil para nós se organizar, nos organizar, montar um formato, até mesmo alterar um pouco daquele formato que a gente tinha dos 3 programas, simplificar um pouco, trazer ótimos personagens. A gente pode lembrar aqui um pouco disso, porque a gente trouxe ótimos nomes, e um final de ano onde a gente viu o retorno da Vivi Faveri também junto conosco no MTB Pass, que é um ganho real de conteúdo. Eu acho que é fantástico o approach como que ela traz os programas e os convidados que ela traz também, né? A gente teve aí boas experiências com o próprio Nino Schurter. A gente teve uma temporada que a gente viu o Great of All Times, o GOAT aqui conosco, Frischner um grande também, né? trabalho, o Frischner, mas um grande trabalho de produção, porque eu sei o quanto que o Álvaro se dedicou a isso, o quanto que o pessoal da Scott Brasil ajudou, e o quanto que, no caso do Nino, ainda teve a participação especial do Eric Brusque na entrevista com o Álvaro. No caso do Frisch, já foi com a Vivi, mas em ambos exemplos de quanto que a Gregário soube correr atrás, se reorganizar e buscar trazer ótimos conteúdos para quem gosta de ciclismo. Acho que essa nossa proposta a gente conseguiu manter esse ano, mais um ano,
onde a gente trouxe ótimos personagens, ótimas histórias nos nossos 4 títulos, vamos dizer assim. O MTB PES, que a gente está falando agora, mas não foi diferente no Radio, no Tech e, claro, no Gregário Cycling. Vale a menção aqui de que o quanto eu tenho orgulho de fazer parte desse pelotão, onde, por diferenças de vida aqui, a gente acabou, algumas semanas atrás, tendo dificuldade de fechar a pauta, mas, no final das contas, a gente gravou um programa de hoje para hoje, que foi o Ozempic Doping, com a admirável e generosa Adriana Tabosa. Mas, sim, um orgulho de quanto a gente está afinadinho e estamos aqui rodando a nossa escalera, que a gente fez um programa histórico de hoje para hoje. É um programa que o público está respondendo, e a Adriana foi muito feliz. Acho que o tema foi inspirado lá no post do Peter Ettinger, mas ter a Adriana e vocês dois no programa, eu diria que é um dos programas marcos que a gente publicou. Sempre, né? Sempre que a Adriana vem ao programa, é uma aula a nível pessoal. Eu, como atleta, aprendo. É quase que obrigação, né? Na minha agenda, a gente já sabe. Olha, Nicolas, apareceu uma pauta aqui com a Adriana sobre isso, isso, isso. Não, não, não. Eu tenho que participar porque eu sei que eu vou aprender, eu sei que vai agregar. Sempre muito bom. Agora, tem uma pergunta para vocês dois. Falando retrospectiva 23, qual o programa que mais marcou vocês, Leandro e Álvaro, nesse ano? Difícil escolher um, né? É. Você quer falar primeiro, Álvaro? Eu acho que esse ano, Nicolas, a gente teve e o que eu chamo até um pouco de insanidade da Gregário, assim, né? Porque a gente traz pessoas como a Tabosa, que são inquestionáveis de conteúdo, de autoridade, né? Para falar e tem a habilidade de se comunicar muito bem. A gente traz histórias de pessoas que não têm o hábito de falar no microfone, que não têm o hábito de falar em podcast e que contam ótimas histórias. Eu acho que a gente tem pelo menos 2 histórias que me marcaram muito nesse aspecto, que foi o Fernando, que fez o Letap, o que fez a cirurgia bariátrica, que perdeu mais de 100 quilos, o Fonte Alba, e o Além da Escuridão, o Ciclismo Além da Escuridão com a Glice, que foi uma história de uma limitação visual, uma ciclista, e que me surpreendeu a cada minuto, a cada pergunta que a gente fazia para ela, a cada resposta que ela dava era tocante. Assim, os 2 casos me tocaram muito do aspecto do amador, da paixão pela bicicleta, de quanto que isso é amplo, né? Então, você tem a Tabosa no extremo e tem esses 2. Porque a gente também trouxe pessoas que pedalam muito, né? Profissionais. A gente trouxe a Tota algumas vezes. A gente começou o ano falando do Avancini com a equipe Caloi no Radio. Foi uma temporada no Radio, quando a gente falou de Galáctico o ano inteiro, né, cara? A gente tem a retrospectiva do Radio também, onde a gente vai detalhar isso, mas foi uma simbiose muito grande, porque o próprio Instagram, o Strava, o YouTube, que cresceu pra caramba do Gregário, tudo isso tem uma simbiose com esse momento dos galácticos, né? Do Van der Poel, do Van Aert, do Vingegaard, do Pogacar. Isso é destaque aqui também. Mas eu queria citar outros programas que estão num outro vertente que eu gosto muito também. Então, assim, a gente tem nichos diferentes de conteúdo, né? Mas é claro que eu vou puxar a sardinha para os programas que a gente fez com o Matt Randall falando do Marco Pantani. O Matt foi incrível, foi absurdo as falas dele, o quanto que ele completava as informações, o quanto que ele trazia de conteúdo, de firmeza nas coisas. O programa do Lance Armstrong, que foi um programa que a gente lutou muito para fazer, mas eu acho que a gente fez uma entrega muito legal de conteúdo, de curiosidade, de corneta, de tudo. E também o Moto One, que foi o piloto da moto que estava lá filmando em Glasgow o Mathieu Van Der Poel no tombo, né? E que uma indicação do Zé Rocha, inclusive, é um outro exemplo importante de como que a gente tem essa comunicação, mas o Moto One também foi um programa riquíssimo de conteúdo para mim, assim, as coisas que ele comentou do mundo da bicicleta e de como tá tão dentro e tão fora do mundo ao mesmo tempo, né? Porque ele tá literalmente atrás da câmera
e trazendo o ciclismo para a gente, eu acho que foi assim, alguns pontos que eu destacaria. Tem outros 2 programas que também valem. Eu tenho uma cola aqui, tá? Não tô lembrando isso tudo de cabeça, não. O meu xará, o Léo Pedalando pelo Mundo, que foi um cara que foi muito maneiro de ter trazido, e o Ataíde, né, do João Ciclo, que também foi um programa muito rico da cultura da bicicleta. Assim, acho que se você for olhar, a gente teve vários programas muito legais nesse sentido, assim, de personagens que entregam a paixão pela bicicleta, assim, sabe? Eu acho que acabei não escolhendo um, né? Mas falei vários. Ajudei o Álvaro a Não, escolher. você já Então, roubou porque. todos da minha lista, né, cara? Aí, pô, Mas canagem. sabe o que Mas me orgulha do que a gente faz? E aqui não estamos com exibicionismo, você ouvinte que nos conhece, mas o quanto todos nós, e tem gente que você ouvinte não conhece, que é o Lamus, que faz um trabalho excepcional de edição, o Hudson no desafio de criar uma arte, a Adriana na certeza que as contas estão sendo pagas e que a gente não está arrumando problema, mas na hora que você fala aqui, Leandro, a quantidade de coisa diferente que a gente fez, eu incluí aí o Project D, que não é sim, um programa popular, mas de uma história genial, e até assim a Adriana Tabosa, cada vez que ela vem no programa, porque tem gente que é samba de uma nota só, você fala sempre a mesma coisa. A Adriana sempre tem uma coisa rica para trazer. E eu acho que a gente trabalha nessa mesma O direção. ABC do antidoping, né? Que ela deu uma explicação, o próprio Isso. programa agora do Ozempic. Depois teve outro programa com o João também, né? Falando sobre sim. o passaporte biológico, também Sim. nesse Aquela tema menina de. era muito. É quase que um papel educacional, né? Agora, sabe o que me marcou, para resumir tudo isso? O nosso programa da Roulette, porque eu acho que essa relação da Roulette, para mim pessoalmente, Nicolas esteve lá no passado, vamos ver se o que acontece em 2024, mas eu que era um consumidor apaixonado pela bicicleta, a Gregário me trouxe as histórias que a gente traz e que a gente conta, deu me sentir parte de quem está contando a história da bicicleta, junto com a Gregário, na Gregário. Então, na hora que a gente fala do João Ciclo, que é um cara que faz um belíssimo trabalho de um ciclismo profissional, no que dá para ser profissional no Brasil, fora do eixo, lá no Nordeste, da Project D. O Nino, mais uma bacanice, mas e eu ali sapateando para não passar muita vergonha com o Greatest of All Time. Nos imprevistos que aconteceram de agenda, que eu, não tendo repertório de MTBPS, a Viviane não conseguiu e eu entrei no programa. Sim, a lista é longa e mais do que isso, eu acho que a gente fez programas atemporais. Não é um programa datado de falar de uma coisa aqui, de um lançamento que aconteceu. As formas da gente cobrir, você, Leandro, na The Sport, e eu tentando inventar um formato de no Instagram contar a prova. A descoberta da Irene, que é uma fotógrafa brasileira que mora em Frankfurt, que está fazendo primeiros trabalhos fotográficos, e você pode ver no Instagram da Gregário, até filmetezinhos que a gente fez com as fotos dela. Então, o que é o resumo disso? Qual é o melhor programa? Tem tanta coisa. Agora, cada vez mais, a gente está ajudando a trazer histórias da bicicleta e sem complexo de vira-lata de estar no Brasil, de só estar falando da prova que está acontecendo aqui na nossa cidade. Ela é fundamental, ela é importante. Mas também as referências de coisas que estão acontecendo, de pessoas que tiveram histórias maiores. E aí me vem o sonho de pai e filho, do garoto de 17 anos que começa a correr na equipe de desenvolvimento da UAE. Me vem A Vida Começa aos 40, que foi uma pauta que nasceu de um almoço de domingo, de um cara que fez uma virada de vida e aos 40 anos de idade pegou 2 filhos, 2 cachorros e a bicicleta e mudou a vida de engravatado advogado de grandes escritórios para ser instrutor de snowboard e mountain bike em Gente, mas Whistler, no Canadá. peraí, não vale citar os 52 programas do ano. Aí São nós já todos estamos filhos passando do uma Nicolas. lista aqui, que são todos. Fala você então, meu. Então a resposta é sua, vai. Cara, você roubou o meu, né, Leandro? Eu ia falar do Pantani, que eu gostei muito. E É. mesmo não. E eu não participei da entrevista, né? Mas aí, obviamente, eu escuto os programas depois, uma vez publicados no Time, né? Mas eu acho que para mim foi um dos mais legais. E, obviamente, como eu já citei, os programas, para mim, a nível pessoal, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com a Adriana,
é um grande aprendizado, né? E a cultura, e como que a gente pode ajudar a combater a cultura do doping, né? Pensar E a gente teve mais uma nesse sentido temporada e contribuir. do Tech, né, Nicolas, que também vale aqui que é um projeto que você, esse ano o Álvaro até participou um pouco mais, mas é um projeto que é ancorado em você, onde você tem parceiros firmes aí com o próprio Ulisses, a Elizabeth Moraes, o próprio Rafael Brasília, do último programa que foi lançado aqui essa temporada. Desses conteúdos, é uma troca constante para você também, né? Você acaba também tendo a oportunidade de aprender coisas que você acaba usando também, de alguma cem por forma, ou cento. trazendo para Acho o até seu. legal falar de como surge o tech, né? O tech surge muitas vezes de coisas e tópicos de que eu tô estudando e falando lá fora, às vezes trocando ideia com um companheiro de equipe, com um treinador, com algum tema que surge na minha vida, no meu âmbito profissional, ou um artigo que é publicado e gera uma curiosidade, por exemplo, com relação aos nitratos, quando a gente fez esse programa, onde eu estava usando suplemento de nitrato, como utilizar e como ajustar a utilização. E aí, justamente, em raiz dessa dúvida, dessa curiosidade, desse tópico que eu estou escutando lá fora, vamos fazer um programa sobre isso, né? Legal. E daí surge. Então, tem um lado onde, obviamente, eu já escutei, eu fiz um estudo, fiz uma análise, mas eu não sou especialista de nutrição, eu não sou um especialista em antidopagem, eu não sou um especialista em treinamento, em fisiologia do esporte, né? Como, por exemplo, os programas sobre recuperação, que às vezes, por exemplo, com o Putinelli, né, como médico e etc. Mas daí surgem as dúvidas, daí surgem as ideias para os programas, então é quase que o que vocês escutam no final é uma troca e eu tento abordar muito isso, é uma troca de ideias minhas com profissionais que eu confio, que eu sei da qualidade, para esclarecer dúvidas que existem sobre aquele tema. Eu brinco que se os programas fossem definitivos, a gente não estava fazendo podcast há quase 4 anos, né? Porque a gente ia encerrar o assunto, acabou, fecha, né? E não precisa falar mais. Né? Além das coisas serem mutáveis, né? Terem faces diferentes e tudo mais, cada podcast aborda uma parte daquele assunto, aborda uma visão sobre aquele assunto e deixa sempre a discussão aberta. E sempre a gente já falou, mas quando a gente estava pré-operacional, Leandro, estava Ronaldo Martinelli, você e eu, na ideia de fazer assim, cara, mas a gente não tem pauta, a gente, pensando aqui, a gente só tem pauta para fazer 10 temas, não ocorre nada de mais 10 temas. Isso foi há quase 4 anos atrás, tem mais de 2.000 podcasts publicados, e eu acho que é isso que a gente vai fazendo, e você, ouvinte, nos prestigiando, a gente está contando, no fundo, a gente está contando uma grande história, ilustrando de vários pontos, mas a gente está indo junto. E muitas vezes nós aqui temos o privilégio de estar aprendendo. Nós aqui, com o convidado, tem o privilégio de aprender, de pensar. Então, eu acho que o arco de um programa longevo, que a gente está trabalhando para ser, ele evolui, apesar dos nossos programas serem temporais, mas eles se falam de alguma forma e é o amadurecimento de nós três, com foco do radio, do tech, da Vivi com a MTBPS, no cycling, como a gente vai vendo o ciclismo, que histórias a gente vai contando, porque, no fundo, aqui estamos conversando nós três, mas quando a gente convida um convidado é porque tem uma coisa interessante que a gente quer falar e a gente convida alguém com autoridade para falar disso. Então a gente está falando pelo convidado, através do convidado. Mas isso evolui. E isso me dá muito orgulho, porque a gente vê muitos produtores de conteúdo que acham um lugar e fica naquele lugar e fica velho. E a gente, eu acho que nos nossos 4 anos, e para produtor de conteúdo, sei lá, é múltipla, é vida, parecido vida de bicho, né? É bastante coisa. E estamos aqui com a confiança agora de ter os 2 conselheiros, animados com 2024. Acho que 23 foi um ano difícil da economia da bicicleta no mundo, então as verbas publicitárias, as montadoras, e eu falo um pouco nisso no meu chapéu lá, que eu participo na Aliança Bike, e foi desafiante para qualquer pessoa que produz conteúdo sobreviver comercialmente, para nós não foi diferente, mas a gente passou, né? Teve Covid, teve essa bolha que ainda não passou da economia da bicicleta, que afeta todo mundo.
e a gente está aqui resiliente, com fortitude, seguindo, inquieto, curioso, e a gente estava falando aqui na prévia já de 2 pautas muito bacanas que tem já no começo do ano, a relação com o Letap, que se fortaleceu, que a gente há 2 anos fazia, e devagarzinho ela foi amadurecendo no tempo dela, aonde você, Leandro, e eu, estimulados pela Anelisa, vivendo o nosso momento de palco, de Silvio Santos, de fazendo brincadeira, de fazendo desafio, e de conectando diferente com você, ouvinte, que pedala. Então, essa construção assim me dá muito orgulho. Eu, com 62 anos de idade, continuo dizendo que o meu maior legado de vida hoje é estar com vocês, é o que a gente fez até agora e o que a gente ainda vai fazer. Mas se por algum momento a minha vida fosse breve, antes do que a minha biologia, eu diria que a coisa que mais me dá orgulho, além da minha família e das minhas filhas, é estar fazendo a Gregário com vocês. Pô, bonito isso aí. Eu acho que é recíproco, assim. Acho que é um grande prazer falar de ciclismo tantas vezes, com tanta gente incrível que a gente teve a oportunidade de conhecer e de transmitir. Eu acho que é um desafio sempre, né? A gente é muito crítico, como quem produz, quem entrega, né? A gente é muito crítico com as coisas que a gente faz, mas olhando para trás, assim, e olhando as histórias que a gente colocou, né? Tipo, o Tech é quase que uma consulta gratuita, né? Assim, são pessoas que sabem muito e que às vezes são inacessíveis para muita gente por distância mesmo e que estão ali contando coisas que são úteis, né? E você falou do Letap, eu acho que é importante dizer algumas coisas que marcaram esse ano da, da nossa maturidade fora do podcast, né? Então, a experiência de palco, acho que a experiência no Clube Strava com as notícias, com as informações, acho que é um passo que a gente deu e que a comunidade reconheceu, é uma comunidade que cresceu, mais que dobrou de tamanho esse ano. A mesma coisa no YouTube, que também mais do que dobrou. A oportunidade da inteligência artificial permitir que a gente trouxesse os programas dublados, acho que também vai ser um marco quando a gente olhar para trás, porque é uma opção nossa não desperdiçar a chance de conversar com grandes personalidades, mesmo que elas falem outro idioma, né? Então a gente pretende continuar trazendo isso, porque pô, é o Nino, é o Frisch, é o Matt Randall, são oportunidades que não podem ser desperdiçadas para quem quer ouvir o conteúdo, e a dublagem acaba sendo, ainda é esquisitinho, né? A minha voz fica uma voz assim meio caipira, porque mas ao mesmo tempo e a gente pode melhorar isso, já tem até algumas ideias, mas fica uma experiência legal também de ampliar o conteúdo, né? De trazer informação para muita gente e de estar mais presente também. Acho que sair um pouco do podcast, né? Acho que os pedais, os contatos, né? Os encontros que o ciclismo tem proporcionado também são sempre muito gratificantes. Acho que uma menção aqui vale que a gente nasceu vacinado de Covid e a gente seguiu digital. Então, apesar de nenhum de nós dois aqui ser nós 3 sermos geração Z, mas a Gregário sempre utilizou de todas as ferramentas digitais, e viabilizando a presença do Nicolas, que é um viajante pelo mundo, muito menos glamuroso do que os pelotões que a linha, mas lá empaturrado num carro cheio de equipamento, indo para cá, indo para lá e voltando e pegando avião e não dormindo direito. A parte que a Gregário não mostra, né? Não é nem a parte que o Instagram não mostra, que a Globo não mostra, que ninguém vê, né? Pingando de galho em galho. E eu acho que esse é o nosso atributo, de que a gente faz um troço diferente, sempre aberto a buscar soluções que a tecnologia oferece, para empacotar a forma de um jeito, para facilitar a experiência e enriquecer a experiência do ouvinte. A gente está aqui falando sobre temporadas, sobre mais um ciclo que se encerra na Gregário, e para a gente é de grande orgulho a sua representação, né? Tanto com a camisa da seleção brasileira, quanto nessa temporada com a Global Six, e o ano que vem ainda mais, uma nova equipe, um ano de grandes expectativas, né? Você ajudou, fez parte da conquista da vaga olímpica para o Brasil em Paris, é um dos candidatos, né? Um dos pré-candidatos a essa vaga em Paris, está trabalhando para isso. A gente tem a nossa torcida mais do que declarada. Eu queria saber um pouco, antes de a gente falar da Gregário, aproveitar esse momento para fazer um pequeno resumo do que foi o seu ano para você
e um pouco do que você planeja para o ano que vem, contar aqui da nova equipe. Um resumo, não precisa ser um Twitter, não, mas um post no Instagram, vai. Não dá para alongar muito, senão a gente toma o programa inteiro, né? Não é para isso. Falando de. Bom, eu acho que vocês acompanham, né? Quase que dia a dia a gente se fala 3, 4, 5 vezes por semana. Foi um ano que lá atrás eu decidi focar, né? Até quando a gente falou, em falar, meu, talvez seja um ano que é uma oportunidade única na vida de Brasil de novo nas Olimpíadas. Eu quero fazer parte disso e eu quero me dedicar 100% e focar 100% nisso. Começou lá pelo Pan-Americano no Panamá, onde a gente disputava a vaga como nação e podia classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris. Foi feito. O resultado do Panamá foi o que nos deu a vaga como nação, Brasil, para estar nas Olimpíadas de Paris, e depois o restante do ano continuar esse trabalho bem feito, vamos falar, com outros objetivos, como eram, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, enfim, momentos que a gente brincou aqui dentro, né? São eventos e oportunidades e experiências únicas que eu posso viver na vida esse ano, e eu quero ter certeza que, independente do que ocorra, eu vou fazer 100% vou dar 100% das minhas capacidades para viver esses momentos da melhor maneira possível, se é que é para viver. Às vezes as coisas, a vida toma outros rumos. E foi exatamente isso. E olhando lá atrás, se tivesse me falado, né, se estivesse gravando esse programa em dezembro de 2022 e falasse, Nico, você vai fazer sexto no Campeonato Pan-Americano do Panamá, vai classificar a vaga para o Brasil. Depois os resultados na Europa esse ano, com volta a Portugal, Tour of Britain, e vai fazer quinto nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, sprintando ali com Richard Carapaz, com Jonathan Narvaez e essa gente, eu falo, não acreditaria, mas é muito legal e foi um motivo de muito orgulho pessoal e dessas coisas que eu acho que eu vou levar para toda a vida, sabe? Contar para os netinhos de 2023, não posso reclamar. A gente tem um fã-clube seu aqui em casa e não foi diferente, inclusive também no Brasileiro, onde você participou pela primeira vez, fez um honroso papel ali, ficou, né, fora da briga pela vitória em si, mas estava sempre no páreo. E no Mundial, que eu acho que no Mundial foi ainda mais, para mim, né, como espectador, que é meu papel aqui, né, ser o espectador, torcedor e comentarista. No Mundial, aquela aproximação toda do circuito de Dublin entre os primeiros, e você via as escaleras todas armadas, e você ali de gaiato no meio deles, para na hora que entrou naquele caos que foi o circuito, né, ter se envolvido ali naqueles incidentes e ter ficado fora, aquilo foi tocante também, para ver o quanto que você estava bem, né, o quanto que você estava colocando sua proposta solitária de prova e claro, a impossibilidade de te ver de fato no circuito ali junto com eles também. Eu não vou nem falar da hora que esquentou, porque ali também era uma outra proposta, mas Não, né, aí já, exato, né? Eu acho que eu perdi dos 7 anos de vida, eu perdi pelo menos uns 3, 4 naquela aproximação para me enfiar e ficar ali no meio. Para quem não sabe, porque é né? um mérito. O ciclismo profissional, quando você tem uma aproximação do ponto, assim, que nem uma clássica que é o Mundial, né? É uma coisa que, se você pensar muito, você não faz aquilo em sã consciência, né? É uma imbecilidade considerável. Porque é muito perigoso, você tá rodando ali a 60, 70 por hora, o buraco vira um para o outro, e isso sim, um pelotão de 150, 180 ciclistas rodando um a milímetros do outro, e enfim, né, é uma experiência única que depois que você para e baixa a adrenalina, você fala, nossa, isso não é exatamente inteligente, mas é uma corrida de bicicleta. E o Mundial foi isso. E reflete, assim, um ponto de que, realmente, continuar trabalhando todo ano, treinando, mudar um pouco a postura, mentalmente minha, né? Também de falar, olha, não estou aqui só para ser um coadjuvante, mas eu quero tentar alguma coisa e eu posso fazer alguma coisa, muda muito. E eu acho que também são os anos de experiência, né, Leandrão? A gente fala N vezes, né, de
até de estar aqui toda segunda-feira comentando corrida, entrevistando a gente, entrevistando treinadores, isso aporta muito. Você passa a ter outra visão e você começa a olhar de uma maneira diferente, e pouco a pouco isso também reflete como atleta, ajuda, né, nos resultados. Nicolas, E acho que primeiro esse só ano, nossa, uma isso. correção, Leandro. Glasgow e não Dublin, o Mundial. Glasgow. Tem razão. Ah, é verdade. E, Nicolas, é uma pergunta que me ocorreu agora. Qual a diferença da dinâmica do pelotão numa prova como o Mundial versus provas que estão as equipes? Como é que muda o comportamento dos ciclistas, já onde está cada um correndo por país, mas de verdade está cada um correndo por si, versus quando a prova contra as equipes no calendário normal? É um pouco mais fácil ser um underdog ali, É isso que eu... porque quando você está correndo com as equipes, a própria etiqueta e maneira e dinâmica do pelotão, onde as equipes se armam muito bem colocadas, cada um tem seu trabalho e tudo, dificulta muito para quem corre por uma equipe pequena ou corre sozinho, como é o meu caso quando eu estou representando a seleção brasileira, dificulta muito para você se posicionar na frente, porque as equipes acabam te jogando para fora, você tem que pedalar muito no vento e naturalmente uma hora você fica cansado, vamos falar, e não consegue sustentar aquele posicionamento. No mundial, como os atletas principais não correm pelas equipes trading team, né, não correm pelo clube, vamos pensar, não joga pelo Barcelona, mas joga pela seleção brasileira, ele é obrigado, tem uma dinâmica diferente. Primeiro, que ele não está tão acostumado a trabalhar e correr junto dos companheiros de. E, no outro sentido, também existem mais ambições pessoais colocadas ali. Então, fica tudo um pouco mais Subtáticas. caótico. Não tem uma organização. Subtáticas. O que facilita para alguém que corre por uma seleção pequena se meter ali no meio. É muito difícil correr sem equipe, ainda mais nesse tipo de prova, só que todo esse caos e desorganização que acaba acontecendo por uma falta de integridade ali, né, de costume de correr junto ou ambições pessoais, está cada um meio ali tentando olhar para o seu próprio umbigo, facilita que alguém como eu, a gente consiga, às vezes, se aproveitar mais e pulando de um trem em outro, abre um pouco mais de oportunidade nesse sentido. Ô, Nico, mas 2024 é equipe nova, né? Você tem aí um novo projeto, foi anunciado essa semana, né? Não estamos trazendo novidade aqui. Quem trouxe pode até ter sido o Renan, né? Na brincadeira que a gente já se diverte, que virou tradição esse ano com o querido Renan do Couto. Mas é a oportunidade de ouvir você também falando um pouco da sua nova equipe, desse novo projeto, da mudança. Sempre traz, né, um pouco de ansiedade, um pouco de angústia, mas também de muita motivação para o próximo ano. Claro. Essa corneta do Renan, né, Leandrão? Vamos voltar. Quem comeu bola, passou reto na curva foi o senhor, né, no começo. Foi Mas eu. isso é uma piada Foi eu. interna. Não, e ele não tem nada Tem que com isso, admitir, coitado. né? Ele é um querido e só fez uma brincadeira. Ele fez a parte dele, né? Foi a brincadeira do Mundial. Na verdade, ele Eu estava até mais atento, porque ele não sabia. Ele só abriu a página da CBC para ver a depois de convocação, né? mim, né? É que seu nome não E estava lá, depois de você. Não mas estava lá o e depois eles mudaram e ajustaram. Mas, enfim, falando de 2024, eu acho que justamente reflete essa mudança e essa vontade de testar novas coisas com mais autonomia, maior autonomia e possibilidade para olhar e focar, por exemplo, principalmente no que são os Jogos Olímpicos, que para mim é um grande sonho estar em Paris. E pretendo fazer tudo o possível para estar lá da melhor forma possível. A Vitória Cycling era uma equipe que surgiu em 2023, no primeiro ano, e tem como intuito um papel de algo de dois lados que eu gosto muito. Primeiro, vem de um país com pouca tradição no ciclismo, eles olham para projetos como foi Cafés de Colômbia, Manzana Postobon, Israel, onde eles querem fomentar a cultura do ciclismo no país deles, nas Filipinas, e, em contrapartida, eles têm ciência clara de que o local para fazer isso é na Europa. Então, eles precisam de uma base europeia, um calendário europeu e de corredores com experiência e que sejam locais. Nesse sentido, até saltar, né? Não é novidade porque está assinado desde agosto. Então, muita gente me pergunta e eu falo, cara, mas é que a questão de equipe já lá de trás eu já paguei já tiquei
esse lado, mas eles buscavam, e quando eles me abordaram, através de outros amigos e conhecidos que fazem parte do projeto, como Héctor Carreteiro, que será o diretor, ex-ciclista Movistar, para quem assiste lá Se aposentou esse ano, né? a Parece série de mesmo. documentários da Netflix, né? Ele aparece, foi um dos caras chaves na vitória do Richard Carapaz no Giro de Itália, naquela época. José Mendes, que é um outro ciclista português, que foi ciclista da Bora por muitos anos, campeão português diversas vezes, nós fomos companheiros no passado na Burgos, são pessoas que me abordaram e falaram, Nicolas, nós temos esse projeto e nós buscamos mais somente do que resultados, nós buscamos também pessoas que se enquadrem no projeto, que tenham vontade de participar e devolver. A gente quer como referência de resultados e de performance para dar a cara, principalmente nas provas europeias, fazer o que a gente sabe que você é capaz de fazer e vem demonstrando. Então, nós vamos estar lá para te apoiar e queremos que você siga nisso. Então, você vai ter autonomia própria para ser a referência da equipe. E, em paralelo, a gente também quer gente que saiba no lado humano e goste de ensinar, de aportar, de estar com os ciclistas filipinos. E ninguém melhor do que um brasileiro, que hoje é europeu quase, né? É tua casa, você se adaptou, mas que passou por esse processo que é muito difícil, de vir do outro lado do mundo, se adaptar, aprender uma língua nova, etc., para conectar e ensinar. Então, veremos. Como todo projeto novo, todo namoro novo, tudo parece muito bonito no início, né? E muito legal, mas ao longo do projeto, certamente, algumas dificuldades vão aparecendo e você tem um processo de adaptação, tem a confiança do corpo de gestão e mais fácil, A né? ideia Mais é fácil uma não, mas o mais importante, entregar o resultado na estrada. Você falou de um espanhol, o Carreteiro, um português, o José Mendes. Como é que é a cúpula da equipe E e do o Jeroen corpo? Meyers, e o Jeroen Meyers, que é um outro ciclista holandês, ele foi Rabobank também, depois Rompot, e há alguns anos está corre já em algumas equipes asiáticas. O Jeroen, quando eu estava começando na estrada, Leandro, não sei se você lembra de uma Krais-Brais, na França, na região de Britânica, eu ganhei a camisa de melhor jovem, era uma camisa rosa, fiz sexto no geral, e o Jeroen ganhou a geral, por exemplo. Ele ganhou o geral de Tour of China, ano passado foi campeão do Tour de Taiwan, mas é um cara também que aporta muita experiência. Então, basicamente, esse é o core europeu, entre aspas, né? Se a gente considerar Mas a base da o nível equipe das vai ser brasileiras. Espanha, Portugal? Qual vai ser a A base em Calpe, Calp? do lado de Legal. casa, onde Beleza. o próprio Hector faz a gestão. E o calendário, justamente, né? Como a gente falou, de correr muito Portugal, Espanha, é, própria Holanda, né, através da conexão com do Irum e algumas provas, obviamente, também do calendário asiático, principalmente mais para o segundo semestre, uma vez que a equipe também é Legal. de lá. E você tem que ter um equilíbrio, Leandro. Você não pode colocar ciclistas, por exemplo, os ciclistas filipinos para correr full time na Europa, porque é um soco na cara. É Uhum. aquele gap, aquele susto, e os caras não vão terminar, vão ficar tristes, vão ficar, né, para baixo, climatologia diferente, língua diferente, treinamento diferente, a dinâmica de provas. Não é porque o cara não seja talentoso, muitas vezes, não tenha capacidade de ser ciclista profissional, mas tem que ter um processo de crescimento. Então, você equilibrar provas, não que sejam de um nível um pouco mais baixo, mas que são mais próximas à realidade deles, que são as provas asiáticas, para que eles ganhem confiança, que eles se sintam competitivos é muito importante. E logo você também coloca pitadas, né, de um pouco do que é o ciclismo europeu, porque é um processo difícil de adaptação, né? A gente falou disso no programa com a Tota, é um processo que com o Vini, por exemplo, que ele está vivenciando, é um processo que eu vivenciei diversas vezes e demora muito. Cada um tem seu timing de evolução, né? Mas é um processo de se adaptar, de aprender, que leva tempo. E cada um tem seu Legal. tempo, né? Tem que ser respeitado. Estaremos na torcida aqui por você, então, nesse projeto. E você parece muito entusiasmado, então, mais um motivo ainda para a gente ficar feliz com essa mudança. Muito Hein? bom. Vamos Nicolas, trabalhar. plano da equipe correr alguma prova na América do Sul? Na América do Sul, não. A equipe, até porque são pouquíssimas provas. A única prova que tem aqui é o Tour Colômbia, né? E as outras voltas que a gente corre como seleção brasileira. Porém, na América do Sul não existem outras provas de UCI grande o suficiente para que justificassem uma equipe.
até por uma questão de proximidade de patrocinadores, e vamos pensar, Filipina é do outro lado do planeta, né? A gente está Sim. falando, agora mesmo nós estamos discutindo questão de apresentação da equipe, se eu irei ou não, porque justamente eu vou estar na Colômbia e a apresentação é na semana seguinte ao Tour Colômbia e depois a gente volta a correr em Portugal para começar a temporada europeia e aquela coisa, meu, nós vamos fazer você cruzar o planeta, são 12 ou 13 horas de fuso horário, para depois, 5 dias depois, voltar para a Europa, não sei o quê, até que ponto, ou seja, todo o trabalho que você está construindo, a gente vai destruir em uma semana. É. E, obviamente, fica muito caro para uma equipe vir de lá, mesmo que a base seja a Europa, né? Então, o primeiro intuito é realmente migrar entre calendário, vamos pensar, 60% calendário europeu e 40% calendário asiático. Muito bem, senhoras e senhores. Foi um grande prazer viver essa temporada e já na expectativa. A gente já está aqui movendo, né, os motores para a temporada 2024, onde a gente espera ter a companhia de você, ouvinte, né, espectador, quem está acompanhando a gente no YouTube também, por mais um ano, com a promessa de que a gente vai manter esse sarrafo alto e vai tentar subir ele até um pouco mais, trazendo aí pessoas importantes, histórias muito inspiradoras, informações pertinentes, tudo para quem é apaixonado pela bicicleta. Acho que essa é a nossa grande missão, trocar conteúdo com quem gosta de pedalar. Feliz Natal, e a razão de existir é você, ouvinte. Vou pegar aqui, parafraseando Renato Russo, que uma vez tem um álbum ao vivo dele, dizendo que o principal elemento da banda Legião Urbana era você, ouvinte, você que segue. E eu traria isso aqui para Gregário. A nossa motivação, a razão de existir, é te encantar, te surpreender, para que você confie o seu tempo e venha na nossa roda.